Olá, boa noite. Hoje Deus me deu uma inspiração, ouvi uma palavra hoje muito, muito forte, pela boca de um homem de Deus, e me deu uma inspiração. Ele falava a respeito da nossa condição de servo do Senhor Jesus no Getsêmani, né, que sendo ele Deus, não não quis com usurpação se fazer igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, abriu mão de si, se esvaziou de si mesmo. E aí eu me lembrei, ele falou que Jesus desceu, né, do céu, estava no céu, e ele então desceu de lá. Todo mundo quer ir para o céu, mas ele desceu de lá. Eu já tinha ouvido essa pregação dele uma vez, mas eu ouvi de novo hoje com alguma diferença. E, e ali ele falou o seguinte, ele disse assim, que às vezes nós nos tornamos grandes, crescemos e ficamos maiores do que a própria, a própria missão, o próprio chamado. Nós temos um chamado, mas às vezes nós crescemos mais do que o chamado. E então o chamado já perde, ele perde razão de ser, e nós passamos a ser novamente senhores. E quando passamos a ser senhores, não podemos trabalhar com Jesus, porque para trabalhar com ele, só ele é o Senhor. Não tem como ter mais de um Senhor. E aí eu me lembrei dessa passagem que o Senhor Jesus diz assim, eu não me lembro, sei que está nos evangelhos, mas eu não me lembro agora exatamente qual deles, e versículo e capítulo. Eu só me lembro da passagem, que diz assim, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que caindo na terra é a menor das sementes, mas caindo na terra germinou e cresceu e se tornou a maior das hortaliças e produziu grandes ramos. Olha só. E as aves do céu vieram a se aninhar, fazer ninhos nesses ramos. E aí eu me lembro que sempre que a palavra de Deus se refere às aves do céu, aves de rapina, né, ele está falando de demônios, dos espíritos do ar. E quando ele diz que esses ramos cresceram tanto que as aves do céu vieram fazer ninho neles, eu me lembro, eu vejo assim, quando chegamos na igreja, chegamos pequeninos, recebemos a semente do reino de Deus em nós. Então aquela semente cresce em nós. O Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, é meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim. Então esses ramos que somos nós. E o reino de Deus é o Senhor Jesus, que recebemos a sua semente, ele cresce em nós e nos transforma em ramos. Só que os ramos que ele produz são ramos que dão fruto. E às vezes, dando fruto, nos tornamos muito grandes aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, achando que o reino de Deus depende de nós, que o reino de Deus é nada sem nós, que nós somos alguma coisa no reino de Deus. Somos servos, filhos, né, salvos, lavados em Cristo Jesus, mas somos servos. Nós somos nada. Se ele se considera um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, a menor das sementes, e nós somos o quê? Embora sejamos ramo, e nele, somente nele damos fruto, porque ele diz que sem ele nada podemos fazer, né? E todo ramo que estando nele não dá fruto, ele lança fora, mas aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então, todo o crescimento do ser humano, do homem, da mulher de Deus, em Cristo Jesus, vem de Jesus, da seiva que passa através do Senhor Jesus, o qual nada mais é do que o Espírito Santo. E nós não podemos pensar que nós fazemos alguma coisa. Nós fazemos muitas vezes é atrapalhar, como eu já fiz muitas vezes, atrapalhei e impedi Deus de me usar muito mais do que ele poderia ter feito. E eu costumo dizer, se não fosse eu já estava lá na frente. Se não fosse eu, eu já estaria muito na frente. Porque assim é, somos nós. As bênçãos é Deus quem dá, e os problemas somos nós que produzimos. Então,
eu estava me lembrando disso, que às vezes a gente cresce tanto para os nossos olhos e o diabo vê e começa a lançar, né? Aproveita que pensamos que somos alguma coisa, começamos a pensar, ele começa, na verdade, a usar alguém, ou nós mesmos, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha o que eu realizei, esquece que quem realiza é Deus. E então o diabo, vendo isso, ele começa a se aproveitar da oportunidade e vem se aninhando. Você já viu um passarinho fazendo um ninho? Ele traz primeiro um ramo, é assim mesmo. Ele traz um raminho, entrelaça ali naquele galho. Amanhã ele traz outro raminho. Mais tarde ele traz outro, outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E às vezes forma um murundum, um baita de um volume de ramos de capim, e aquela cobre todo, quase todo o galho. E se torna aquele ninho enorme. Uns fazem pequenininhos, né? E outros fazem enormes. Depende do tamanho, claro, do pássaro. Embora tenha pássaro pequenininho, que faz ninhos grandes, mas ele se aninha e se apossa do galho. E quando ele toma conta do galho, ele faz o que quer ali, se torna a casa dele. E aí a pessoa se torna grande demais para o chamado de Deus. E ela só tem um jeito de sair fora. Por mais que às vezes a direção procure conversar, os seus irmãos, né, procurem ajudá-lo a não sair, mas já não cabe mais a palavra nele. Ele se tornou maior do que a palavra, maior do que o chamado. E aí ele vai embora. E depois que está lá fora, muitos, convencidos pelo pássaro que se aninhou nele, não voltam nunca mais. Olhe bem, vamos zelar pelo nosso coração, guardar o nosso coração para não se tornar ninho de demônio, porque ele vai tentar até o fim. Mas nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, tá bom? Eu tive esse pensamento e queria dividir com você, talvez você esteja precisando, talvez o diabo esteja já passando um fiozinho aqui, um outro raminho ali, um orgulho, um pensamento, uma mágoa, um mau olhar para o pastor, uma inveja de alguém que você acha que tem. Ninguém tem nada, ninguém tem nada. Salomão não levou 1 grama de ouro, ele foi só com a alma dele. E só Deus sabe o que aconteceu com ele, né, do outro lado. Tá bom? Então, queria dividir isso com você, que Deus nos guarde. Vamos fazer uma oração, vamos pedir proteção a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa chamada atenção, para que nós vigiemos sobre nós mesmos. Como diz a tua palavra, cuida de ti mesmo. Então, meu Deus, me ajuda a cuidar de mim. E essa pessoa cuidar dela, porque a salvação é individual, e o zelo para com a nossa alma é individual. Eu não posso cuidar da alma da minha esposa, eu posso até ajudá-la, procurar falar, orar, pregar, mostrar para ela também para mim, tem também a responsabilidade de me ajudar, mas a decisão é de cada um. Então, Senhor, nos orienta, nos dá a direção, nos abençoe, que nessa fogueira santa do Getsemane, o Senhor Espírito Santo encontre espaço no meu coração, em mim, para me ajudar. Abrir mão de mais e mais e mais, e do que eu tiver ainda que abrir mão, eu te peço, me ajuda, Senhor. Me ajuda a me lembrar do pó que sou, do nada que sou, do miserável que chegou se arrastando na igreja, querendo morrer, querendo cometer suicídio. E lembrar que aqui o Senhor me abrigou, me deu pão, me deu casa, me deu, sobretudo, o teu Espírito. E me fez filho, escreveu meu nome no teu livro. Meu Pai, eu sou um pobre miserável pecador. Eu não mereço nada, sou um ser humano e, como ser humano, luto contra a minha humanidade todos os dias e muitas vezes perco. E aí sou obrigado a vir pedir perdão dos pecados que eu cometo quando a minha humanidade me vence. Meu Deus, guarda todos nós, nos ajude, em nome de Jesus. Cura os enfermos, cura, meu Pai, a todos nós que temos alguma comorbidade, alguma doença, algum mal, dá-nos saúde. Porque somos humanos, também somos suscetíveis à enfermidade. Abençoe teu povo, guarda toda a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que Deus te abençoe, meu amigo. Vamos ser galhos fortes? Sim, mas fortes aos olhos de Deus, tá bom? Aos nossos olhos, somos o mesmo raminho que chegou aqui, quebrado, aquele, aquele, como é que diz? Aquele pendão que fumega, né? Nós estávamos quebrados, nem fumegávamos. Quem acendeu o fogo em nós foi o Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe.